Bom dia, a graça e a paz, né? Eu tenho aqui hoje uma palavra para os nossos corações. Essa semana é uma situação, né? Eu acho que a pessoa que eu conversei a respeito vai saber. E por isso, né, Deus falou muito ao meu coração, lembrando, né? Lembrando da minha trajetória, daquilo que Deus tem feito na minha casa, na minha família. E Deus me trouxe a pensar a respeito disso. E por isso meu tema, né, meu título da minha palavra nessa manhã é: Deus não age conforme as nossas expectativas, conforme as minhas expectativas. E eu sei que no decorrer da nossa vida nós temos muitas expectativas, né? E às vezes algumas expectativas são aumentadas conforme a nossa vontade de fazer, de cumprir, de acontecer, de receber e tantas coisas. E eu pensando esses dias a respeito disso, eu falei: Deus, quantas expectativas, desde criança, né? Desde criança nós temos a expectativa de crescer, de ter um carro, de ter uma casa, de ter uma família, de ter filhos, de ser bem-sucedido, de ter dinheiro, de ser realmente tudo aquilo que nós sonhamos. Mas nós precisamos aprender, e eu tenho falado até para o meu filho, como que nós somos privilegiados, e como os nossos jovens, os nossos filhos são privilegiados, porque nós podemos agora levá-los a realmente colocar tudo na presença do Senhor. E entender que é o Senhor que tem domínio sobre todas as coisas. Apesar das nossas vontades, apesar dos nossos sonhos. Eu sei que o nosso Deus, Ele é sonhador. Eu sempre falo isso. Se você tem um sonho, é porque Deus, Ele colocou esse sonho no seu coração. Mas esse sonho que está no seu coração é infinitamente menor, infinitamente diferente daquilo que Deus tem. Porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Deus, Ele tem algo sobrenatural para nós. E as minhas expectativas, né, durante essa trajetória, desde quando eu era pequenininha, isso não faz muito tempo, né, foi ontem mesmo. Só que eu tenho entendido que Deus, Ele fez e tem feito a vontade dEle. Só que muitas vezes nós queremos que Ele cumpra a nossa vontade. Quem tem sonhos aqui? Nós temos sonhos, sim ou não? Temos sonhos. Eu tenho sonhos, eu já tive sonhos. E sonhos que foram realizados, sonhos que não foram realizados, e sonhos que foram realizados conforme a vontade de Deus. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Que nem sempre Deus vai fazer aquilo que você quer. Fala assim, pergunta para mim, fala: por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele faz conforme os planos que Ele tem. E os planos dele são perfeitos, sim ou não? Você acha que o plano de Deus é perfeito para a sua vida? Eu quero compartilhar, e Deus trouxe no meu coração essa história, que está lá em João, no capítulo 11. Capítulo 11, que vai falar a respeito de Marta, de Maria e de Lázaro. Mas entendendo que quando nós esperamos, nem sempre vai acontecer o que nós esperamos, né? Quando esperamos, nem sempre vai acontecer o que nós queremos, e o melhor para a nossa vida está nas mãos do Senhor. E você vai entender aqui nessa ministração, em João capítulo 11, eu vou ler aqui o versículo 3, que fala assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Eu não vou ler o texto todo, nós vamos ler conforme aqui a ministração. Mas aqui fala de uma história, de uma casa aonde Jesus frequentava, aonde Jesus, Ele amava, Ele tinha amigos ali muitíssimo importantes, que era Marta, Maria e Lázaro. Aqui, né, nesse texto fala que Maria era aquela que jogou, né, o nardo puro, aquele perfume caro aos pés de Jesus, e secou os pés de Jesus com seus cabelos. Isso fala a tamanha adoração e o tamanho amor também que eles tinham com Jesus. E nesse momento aqui, eles passavam por uma dificuldade. Quem era amigo deles? Era Jesus. E naquele momento ali de dificuldade, ela manda chamar quem? Jesus. Quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por circunstâncias, para quem nós clamamos?
Às vezes nós procuramos a ajuda de pessoas, mas geralmente nós falamos, meu Deus. Até o ateu, quando está passando por alguma coisa, sim ou não, gente? Acontece alguma coisa, bateu o carro, meu Deus. Clama por quem? Por Deus, por Jesus. E aqui com Maria e Marta não foi diferente. Elas mandaram uma mensagem para quem? Para o amigo deles, que era Jesus. Elas falavam, olha, né? Aqui o texto fala, né? Que está enfermo, está doente. O seu amigo Jesus está doente. Em outras palavras, elas mandaram uma mensagem para Jesus, falando, olha Jesus, o seu amigo está doente, vem rápido. Vem depressa, porque nós precisamos de você. Quantas vezes nós não temos feito isso? Quantas vezes nós não precisamos de Jesus? Eu lembro uma vez na minha vida, enquanto eu procurava realizar o meu sonho com as minhas forças, e eu tinha certeza que esse sonho seria realizado. Nós fizemos um tratamento de meses em Goiânia, que custou um terreno, no valor da época que esse sonho tinha. Fiz todo um tratamento, e quando nós chegamos aqui, hoje não é para eu contar o testemunho, tem tantas coisas que eu precisava contar, mas esse testemunho meu vai chegar a hora de contar, e não é só meu, também é de outras pessoas, e essa pessoa vai contar esse testemunho comigo aqui. Mas naquele dia algo deu errado. O meu sonho, aquilo que eu esperava, aquilo que eu paguei caro para acontecer, estava sendo tirado de mim, estava sendo abortado de mim, e literalmente sangrando em mim. E eu me lembro, Cida, que o meu desespero era tanto, porque eu busquei, eu fui atrás, nós tratamos, nós buscamos. E quando algo aconteceu que não era das minhas expectativas, eu falei, Deus, eu não quero mais. Eu lembro como se fosse hoje. Eu ajoelhei do lado da minha cama e eu gritava. Eu falei, Deus, eu tenho feito a tua vontade. Como essa música, eu estava pensando aqui como essa música, Deus. E naquele tempo eu nem tinha dado tanta coisa assim. Falei, Deus, eu tenho feito a tua vontade. Eu nunca roubei, eu nunca matei. Olha, Deus, eu me vigio para não falar mal de ninguém. Senhor, eu tenho dado a minha vida. Senhor, eu nunca adulterei. Senhor, o meu casamento, o Senhor sabe como foi. E por que, Deus? Por quê? Irmão João, eu gritava. E eu chorava. E eu falei, eu não quero mais. Para mim não serve mais. Meu esposo ficou lá do lado sapateando, como faz o pastor Sonir, de um lado para o outro. Falou, e agora? A mulher endoideceu, a mulher desistiu. Mas eu entendi que a pergunta que eu tenho que fazer não é por quê, mas é para quê. Porque às vezes nós temos tantos porquês, não é mesmo? Por que, Senhor, não aconteceu? E eu tive esses porquês, queridos. Por que, Senhor? Acontece com a prostituta, acontece com o assassino, acontece com tanta pessoa que nem merece, mas e comigo? Muitas vezes nós achamos, queridos, que nós temos um merecimento, que algo, que as nossas expectativas sejam supridas. Mas Deus me ensinou algo tão importante, e estudando sobre essa palavra, Ele me falou isso. Não é por quê, é para quê. Por quê, Senhor? Por que me deixaram? Por que, Senhor? Por que dessa doença? Por que essa enfermidade? Por que, Deus, do luto? Por quê? E eu quero te ensinar algo nessa manhã. Não é por quê. Pergunte para Deus, Senhor, para quê? Para que essa situação? Para que, Senhor? Para que o Senhor quer que eu passe por isso? O que o Senhor quer me ensinar, Senhor, neste momento? E aqui com Marta, com Maria, não era diferente. Marta e Maria, elas acreditavam. E elas sabiam que Jesus podia curar o irmão delas. Sim ou não? Vocês compreendem isso? Se você tivesse Jesus como seu amigo íntimo na sua casa, o que você ia pensar? Não, Jesus vai curar, Jesus vai fazer. Sim ou não, gente? Claro que Ele vai fazer. Afinal, Jesus amava Lázaro, amava as irmãs de Lázaro. E elas mandaram a mensagem para quem?
para Jesus. E daí, com o passar das horas, eu fico imaginando, né? Elas ali, passando as horas, e pensando, nossa, Jesus está atrasado. Sim ou não? Quantas vezes nós pensamos isso? Jesus está atrasado? Jesus está demorando, né? Jesus, né? Meu Deus do céu, está passando as horas. E começa a passar ali, né? Pela mente ali, né? Talvez não de Marta e Maria, mas na minha passaria. Aonde Jesus está? Cadê Jesus? Ele não se importa? Será que ele não se importa? Será que será que ele não sabe e ele não percebe a gravidade do meu problema? Por que Jesus não chega? Eu não sei se passava isso pela cabeça delas, mas isso já passou pela minha cabeça. E às vezes passa pelas nossas cabeças todos os dias. Mas Jesus não é amor? Deus não é amor? Sim ou não? Quem concorda, quem discorda aí? E enquanto elas esperavam a chegada de Jesus ali, né, mandaram uma mensagem para Jesus, sim ou não? Vem rápido, Jesus. O seu amigo, e lembraram, e frisaram, a quem o Senhor ama, está enfermo. Imagina isso. Marta andando de um lado para o outro, coçando a cabeça. E olhava para o relógio, olhava para um lado, olhava para o outro, mas cadê Jesus? Eu fico imaginando Maria ali do lado da cama de Lázaro. E falava, calma, irmão. Jesus vai chegar. Eu não sei se você já teve esse sentimento, mas eu já. Calma. Jesus vai chegar. Calma. Ele está vindo. Ele vai vir, ele virá. Espera mais um pouco, Lázaro. Firma mais um pouco, não dorme não, Lázaro. Não desiste não. Jesus está chegando. Queridos, coloque as suas expectativas em Cristo. Nós podemos sonhar? Podemos. Nós devemos sonhar. Nós devemos ter projetos, metas, objetivos. Eu sempre falo, prego a respeito disso. Mas tudo isso precisa ser colocado aos pés de Jesus. Porque senão, nós vamos nos frustrar. Porque a expectativa fala de uma espera. Você entende isso? Expectativa é uma espera. E ela estava dizendo lá, espera Lázaro, espera Lázaro. Fica imaginando ela do lado da cama, espera só mais um pouquinho, Lázaro. Mas Jesus não chegou. Jesus não chegou. Pelo menos quando elas esperavam. Jesus não chegou quando elas queriam. Jesus não chegou quando elas pediram, ou na hora que elas estavam ali esperando. E o que aconteceu? Fala assim comigo, Lázaro morreu. Mas Jesus o amava. Meu Deus. Como assim, a gente poderia perguntar? Eu perguntei para Jesus, como assim? Ele não era amigo dele? Eu falei, eu não sou sua filha, Jesus. Eu não tenho feito a tua obra, Jesus. Por quê? Por que, Jesus? Se eu recebi profecia? Por que, Jesus? Por que aconteceu isso justo comigo? Eu gostava e gosto muito de um pregador que ele contava, né? Ele fez uma ministração a respeito do sofrimento dele e da sua família. E quando ele olhava pela janela, ele via as outras pessoas se alegrando, os filhos correndo, algo acontecendo. E ele estava ali dentro de um quarto de hospital, ou um quarto ali do seu sofrimento. E falava, Senhor, por quê? Mas como que nós devemos perguntar? Jesus, para quê? E em João capítulo 11, no versículo 5 e no versículo 6, ele fala o seguinte, ele fala assim, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar aonde ele estava. Então, Jesus não apareceu, e o que aconteceu com Lázaro? Fala assim comigo, morreu. Mas Jesus o amava. E aqui, apesar de parecer o contrário, né? Apesar de parecer que não era, mas o amor de Jesus é verdadeiro.
O amor de Jesus é poderoso. E às vezes nós não entendemos por quê. Mas nós precisamos entender para quê. Para que as coisas acontecem. Para que nós estamos sendo treinados. Para que Jesus nos colocou nesse lugar. Para que Jesus colocou essa pessoa na nossa vida. Que às vezes não vai ser da maneira que nós queremos. Mas vai ser da maneira que nós seremos tratados. Amém? Glória a Deus. E aqui, né, se fosse comigo e com você soubesse, mandasse uma mensagem para você hoje, é tão rápido, né? Falasse para você, falou, olha, o seu melhor amigo, ou seu irmão, ou a sua mãe, ou seu pai, ou um parente seu está enfermo e a enfermidade dele é para a morte. O que você iria fazer? O que eu iria fazer? Eu estava pensando a respeito disso, o que eu ia fazer? Se fosse longe, ia logo comprar uma passagem de avião, ia correr, ia para lá, pegava o carro, andava dia e noite para chegar lá, sim ou não, gente? E o que Jesus fez? Ele sabia e ele demorou ainda mais 2 dias. Ele permaneceu ali. E aí que eu quero que você aprenda comigo essas lições, né? Porque nós precisamos aprender. Para quê? Então, por que Jesus nos ama? Fala assim comigo, porque Jesus nos ama. Ele realiza o seu plano, não o meu. Amém? Em João, capítulo 6, versículo 37, até o versículo 40, ele fala o seguinte: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Isso Jesus falando. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então o que está falando aqui? Ei, se você me buscar, se você vier, se você clamar, eu jamais vou te rejeitar. E ele continua: pois eu desci dos céus, não para a minha vontade. Olha Jesus ensinando aqui. Não para a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem enviou? Fala assim comigo, o Pai. O Pai enviou Jesus para quê? Para nos salvar, para nos curar, para nos abençoar, para nos ressuscitar, para fazer tudo aquilo que nós precisamos. Mas às vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que nós precisamos. Sim ou não, gente? E continuando aqui, e ele fala: e esta é a vontade daquele que me enviou. 2 pontos. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então o que ele está falando aqui nesse texto? Deus, ele me mandou para não perder nenhum. Pelo contrário, ele me mandou para preparar os filhos, para preparar agora cada um, os filhos dele, para que nenhum se perca, para que nós possamos estar aonde? Com ele. É o nosso objetivo, sim ou não? Nessa terra nós vamos passar muito rápido, sim ou não? Quem tem menos de 20 anos aí, levanta a mão. Menos de 20, tem alguns menos de 20 aí. Mais do que 20? Mais do que 30? Olha só, está aumentando. Mais do que 40? Abaixa a mão, já não fala mais nisso, que dá problema. Então Jesus, ele está fala comigo assim, preparando. Então continuando no texto. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Como que eu preciso fazer? Ah, Jesus, o Senhor tem que fazer a minha vontade. Não, aqui está falando quando eu olhar para Jesus, olhar o exemplo de Jesus, olhar a vida de Jesus, olhar o caminhar de Jesus, e crer que é possível eu viver nisso, o que fala aqui? Eu terei a vida eterna, vírgula. E eu ressuscitarei com ele no último dia. Deus realiza os planos dele. Por quê? O que a palavra fala? Que os planos, os sonhos, os pensamentos são mais altos, são melhores, são poderosos. Porque jamais chegou no coração de nenhum homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Falei, meu Deus, Senhor, é desse jeito? Ele falou,
Por isso eu não faço do jeito que você quer, mas eu faço do jeito que eu quero, porque é para a glória de Deus, é para a exaltação da glória de Deus. Então calma, meu irmão, calma, minha irmã, porque vai acontecer, pastora, vai. Aconteceu com você, pastora, aconteceu, mas da maneira que Deus preparou que acontecesse. E agora, pastora? Agora eu tenho vivido os meus dias para o Senhor. O que precisa ser entregue? Não sei, talvez o conforto é o que falta. Porque Deus, Ele dá conforto mesmo na escassez, sim ou não? Quem já experimentou isso? Então aqui, queridos, Jesus, Ele faz do jeito dEle. E sabendo o quanto Jesus amava aquela família. E eu sei o quanto Jesus te ama. Ama você, ama sua casa, ama sua família. Da mesma forma que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E eu creio, e eu sei que Jesus ansiava, Jesus desejava estar lá. E eu sei que Jesus anseia, Jesus deseja realizar os seus planos e os seus projetos. Só que da maneira dele, amém? Mas no plano de Deus, incluía algo muito maior do que quando chegasse o recado para Jesus. Olha, Jesus, estamos precisando de você. Ah, é mesmo, está precisando de mim. Pegava o cavalinho, o burrinho, e chegava lá rapidinho para curar o que? Uma doença. Mas Deus, Ele tinha um plano muito maior do que apenas curar uma doença. Mesmo que isso causasse dor, eu quero que você entenda isso. Mesmo que aquela circunstância, mesmo que Jesus não chegasse naquela hora, e mesmo que isso causasse dor para aqueles que Jesus amava, Deus, Ele tinha um propósito. Vocês estão me entendendo, gente? Está difícil. Então, o que parece lógico é que se Jesus me ama, né? Então por que Ele não tira essa dor? Sim ou não? Não é esses os pensamentos que a gente tem? Se Jesus me ama, por que Ele não realiza o meu sonho? Se Jesus me ama, por que Ele não tira essa dor de mim? Por que Ele não cura aquela pessoa que eu amo? Por que Ele não me cura? Por que Ele não faz? Por que Ele deixa coisas terríveis acontecer? Meu Deus, sabe por quê, querido? Porque a glória dEle é manifesta através de momentos como esse. A glória de Deus se manifestou na minha vida, não para mim, mas para Ele, para abençoar outras vidas. Vocês estão me entendendo, gente? Eu sei que às vezes está muito subjetivo, mas vai dar certo. Mas você já imaginou, e louvado seja o Senhor, se Deus não tivesse permitido que Jesus tivesse morrido naquela cruz? Você já parou para pensar a dor que Jesus passou naquela cruz? Você já parou para imaginar que Deus, Ele já tinha dado o seu único filho, mas naquele momento Ele não poderia fazer nada pelo filho? Você já parou, você que é pai, que é mãe, que você pudesse fazer algo para o seu filho? Você vê o seu filho sofrendo, você vê o seu filho chorando, você vê o seu filho ali, e você não pode, você pode até fazer alguma coisa, mas você não deve fazer nada para que ele venha cumprir o propósito que ele tem. Já imaginou se Jesus não tivesse passado por aquela dor, aonde nós estaríamos? Meu Deus. Então, quando passamos por dificuldade, a nossa tendência, eu não sei a tua, né? Mas às vezes eu já fiz isso, mas em nome de Jesus eu tenho buscado, eu tenho trabalhado, eu tenho entendido, e eu tenho feito essa pergunta, agora entendendo como, né? Para quê, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Para que o Senhor quer me usar nisso? Aonde o Senhor quer me levar? Ao invés de desistir, nós precisamos continuar. Mas muitas vezes nós relacionamos a dor com a ausência de Deus. Sim ou não? Nós relacionamos tudo que acontece com a ausência de Deus, mas isso não é verdade. Deus fala que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então Deus nunca deixou de amar Jesus. Deus, o Pai, deixou de amar seu Filho, sim ou não?
Mas ele estava pendurado lá naquela cruz. Ele passou a pior dor que eu e você não podemos nem imaginar. Meu Deus. Então, queridos, como eu falei aqui, ele realiza os planos dele. Então, Jesus amou Marta e Maria, e Deus nos ama o suficiente para permitir a nossa dor. Para permitir, porque Ele nos ama o suficiente para realizar. Fala assim comigo, o plano dele. Um plano, querido, que eu não entendia, e alguns eu não entendo ainda, agora. Mas é um plano bom, um plano correto e um plano eterno, santo, confiável, que vai nos levar a um lugar que infelizmente, porque se tudo fosse bem, se tudo fosse bom, tinham muitas pessoas que nunca iriam conhecer Jesus. Você já ouviu falar da frase, se não vai para Deus por amor, vai pela? Porque Deus tem um propósito. Então, não reclame, não murmure, apenas permaneça, apenas espere, porque o plano de Deus é perfeito. Pastora, mas por que Deus permite? Não é porque, é para quê? Para que você se aquebrante, para que você realmente faça, para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Então essa é a primeira lição que eu aprendo. Por que Jesus nos ama? Porque Ele não veio para realizar aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer. Em segundo lugar, por que Jesus nos ama? Fala assim comigo. Por que Jesus nos ama? Ele nos faz esperar. É fácil esperar, gente? Sim ou não? Eu esperei pelo meu filho, pela minha promessa, por 10 anos. 10 anos, aumentando as minhas expectativas. 10 anos, cumprindo aquilo que Jesus colocou na minha mão. 10 anos, abrindo mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, e também para ser submissa, e também para fazer aquilo que foi me colocado para fazer. E esses dias eu estava pensando a respeito disso. Falei, Deus, quando eu era mais nova, no que eu tinha falado para vocês, eu tinha tantas expectativas. Mas todas as minhas, ou pelo menos todas não, mas pelo menos aquelas que eu achava mais importante, não aconteceram. Por quê? Porque era para mim estar aqui hoje, porque era para mim estar aqui desde o dia que nós chegamos aqui, para que Deus cumprisse a vontade dEle, não só na minha vida, mas na vida do meu esposo, na vida do meu filho. Por isso nós estamos aqui. Eu entendo, Galdino, que eu estou aqui por causa do Gabriel. Talvez se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Mas aí o que Jesus ministrou no meu coração esses dias, né? Sexta-feira, né? Que eu recebi o chamado da ministração de hoje. Jesus não cumpriu apenas uma expectativa, mas Jesus me deu uma grande família. Filhos, pessoas, projetos, através de um sonho, Glauquio, que às vezes as pessoas não entendem como uma promessa cumprida, mas eu entendo como um milagre na minha vida, Débora, como um milagre na vida da minha família. E olha só esse texto aqui, de Salmos capítulo 27, versículo 13 e versículo 14, que diz assim, na NVI: apesar disto, esta certeza eu tenho, verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ponto. Espere pelo Senhor. Quem está esperando o Senhor aqui? E ele continua: seja forte e corajoso. Por que eu tenho que ser forte e corajoso se é para esperar no Senhor? Será que vai ser fácil, Brazola? Está sendo fácil, Brazola? Calma. Porque o propósito de Deus para a sua vida, Ele vai cumprir. Não vai ser do jeito que a gente quer, mas vai ser do jeito que Ele quer. E se fosse fácil assim, Ele fala aqui, olha, espera pelo Senhor, ponto. Seja forte e corajoso, entendeu? Por que eu tenho que ser forte? Porque vai ser fácil? Por que eu tenho que ser corajoso? Será que eu vou querer fazer? E Ele coloca um ponto de exclamação e fala de novo, ei, espere pelo Senhor. E eu fiquei pensando nisso, Ele fala 2 vezes, Tuane, espera. Seja forte, seja corajosa, persevera.
Continua, tenha coragem, não olha para trás, não olha para a circunstância, não olha para a pessoa, não olha para o problema, porque eu tenho um plano, eu tenho um projeto, mas se você parar, não vai acontecer. Se você desistir, pessoas não conhecerão a Jesus. Se você desistir, pessoas serão agora fadadas ao inferno, porque por causa da minha expectativa eu parei, porque algo deu errado no meio do caminho, eu desisti. E o que aconteceu? E o que pode acontecer? E essa palavra fala a respeito disso. Quantos dias Jesus demorou para chegar lá na casa de Marta e Maria? 4 dias. Porque ele esperou 2 dias, né? Tinha mais a viagem, não tinha carro naquele tempo, né? Foi de a pé. Jesus chegou depois de 4 dias que Lázaro tinha morrido. Olha, meu Deus do céu. E naquele tempo ali, eu creio que até nas tradições de hoje, os judeus acreditam ou acreditavam que a alma da pessoa que tinha morrido, ela cessava, ela ia embora no 4º dia. Achei isso muito interessante. Então quer dizer, as expectativas das irmãs de Lázaro, a perspectiva dela, né, ali, quer dizer, não adianta mais, acabou, 4 dias, Lázaro já era, não tem mais jeito. Mas queridos, para Jesus tem alguma coisa impossível? Para Jesus tem alguma coisa impossível, gente? Nada é impossível ao Senhor. E a morte ali de Lázaro, né? Agora não havia nada e nem ninguém que pudesse fazer alguma coisa a respeito. Quem podia fazer? Jesus. A soberania de Deus, ela prevalece nessa história. E eu quero dizer uma coisa: a soberania de Deus vai prevalecer na tua história. Por isso nós estamos aqui. Por isso Deus te trouxe para cá. Por isso que Deus quer falar ao seu coração profundamente. Por quê? Porque Deus não age nas minhas expectativas. Deus faz do jeito dele. E às vezes o jeito dele não vai ser do jeito que eu quero, Blader. Vai ser do jeito que ele quer. Eu não queria vir para cá, Tuane. Me perdoem os mineirenses. Eu não queria vir para cá. Mas era a vontade de Deus que nós viéssemos para cá. E Deus, ele tem feito. E se nós não estivéssemos aqui? É a pergunta que eu me faço todos os dias. E se eu não estivesse aqui? Né? Então, a soberania de Deus prevalece. E olha, desde o momento da chegada dos recados, né, da mensagem WhatsApp que a Marta e a Maria mandou para Jesus, o mensageiro lá, né, falando que Lázaro estava doente para a morte, até quando Jesus chegou lá de volta depois de 4 dias, Jesus estava no controle de todas as coisas. Então eu quero te dizer uma coisa: não se desespere, não desista, não pare de acreditar, não comece a murmurar, porque Jesus está no controle de todas as coisas, mesmo que isso não aconteça da maneira que nós queremos. E muitas vezes eu perguntei: Senhor, por quê? Por que as pessoas morrem? Por que isso acontece? Tantas pessoas, sabe por quê? Porque se Jesus curasse todo mundo, se Jesus ressuscitasse todo mundo, o projeto e o ensino e o propósito dele não se cumpriria. Você já parou para pensar nisso? E eu tenho parado para pensar nisso. Então ali, né, Jesus, ele queria o quê? Que a glória de Deus prevalecesse. Até quando ele chama Lázaro para fora do túmulo, Jesus estava no controle. E como eu falei, o destaque não era Jesus correndo, né, para atender um pedido de Marta e Maria. Mas o propósito de Deus era direcionar o foco de todas as coisas para Ele. Porque não é pela minha força, não é para o meu reconhecimento. Sabe, não é, agora, a valorização do eu, porque eu preciso me valorizar, porque as pessoas, porque... Não, querido, eu preciso valorizar Jesus, porque quando eu valorizo Jesus, as minhas expectativas e aquilo que eu quero em Cristo vão acontecer. Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Então, ali Marta e Maria passaram dias difíceis. Quem já passou dia difícil aqui?
Elas passaram por dias difíceis, dias confusos, com perguntas sem ser respondidas ali naquele momento. Antes da chegada de Jesus, eu fico imaginando ali a decepção. Como é difícil ser decepcionado, sim ou não, gente? Ainda mais aquela pessoa, daquele momento que você espera que vai acontecer, do agradecimento que não vem, do reconhecimento que não chega. Talvez você esteja assim agora, né? Talvez esse seja o nosso caso, não assim como Marta e Maria ali, né, na morte ali de Lázaro, mas talvez com pessoas, com circunstância. Talvez ali esperando algo de alguém, talvez esperando, não sei o que está no seu coração, não sei quais são as suas expectativas. Tem muitas frases que falam, eleve as suas expectativas, mas eleve as suas expectativas naquilo que a palavra diz. E o processo não é fácil, o processo é difícil. Você já ouviu falar sobre a moenda para fazer o azeite? Pega lá, colhe lá a uva, né? Põe lá naquele negócio e vai apertando. E vai apertando. E vai apertando. E o melhor azeite é daquela azeitona lá, sabe? Aquela mais... É isso que Deus faz conosco. Mas é para nos judiar, pastora? Não. É porque o óleo vai sair mais puro. É porque, querido, eu quero te encorajar, sabe? Entenda o que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Não murmura, apenas agradeça. Eu tenho falado para Deus, Senhor, obrigada. Ontem eu estava aqui no culto, né? E vendo meu filho aqui na frente, aqui prostrado, né? Jorginho sabe como é a coisa difícil. Falei, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor realizou o seu sonho. O seu sonho. Às vezes a espera é longa, Cida. Às vezes é até insuportável. Eu não sei quanto para você, mas agora eu tenho esperado algo que eu vou falar, viu, Jesus? Meu Deus do céu. E a espera de Marta e Maria era essa, só que não era apenas de um projeto, apenas de um negócio, apenas de uma empresa, mas de alguém que elas amavam e tinha morrido. Mas Deus, Ele tinha um propósito: criar um espaço para a maravilhosa obra de Deus. Amém? Marta e Maria, olha só isso. Elas não viram apenas Jesus restaurar a saúde do irmão delas. Pastora, Jesus pode fazer? Jesus pode. Mas e se Ele não fizer, pastora? Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo aquele que nos ama, e Ele continua fazendo milagre. Pastora, mas e se não acontecer? Permaneça firme, querido, porque o propósito de Deus nunca morre nas nossas vidas, pelo contrário, sempre vão se cumprir. Sempre vão se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus não sarou a enfermidade de Lázaro. Jesus ressuscitou ele. Trouxe ele de volta à vida. E esperar, queridos, não indica que Jesus seja insensível à minha dificuldade, à sua dor. Mas elas precisavam passar por aquilo. Eu precisava passar por tudo que já passei. Mas olha só esse texto aqui, em João 11, versículo 33, que fala assim, olha, 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Olha só. Então Jesus, ele teve 2 encontros aqui. O primeiro com Marta e depois com Maria. Nesse texto aqui que eu li para você. Jesus, quando Marta chega, ele consola, ele dá uma palavra para ela. Você não crê? Você não crê que eu vim aqui ressuscitar, né, Lázaro? E tem aquela conversa. Mas quando Maria chega,
ela se prostra aos pés de Jesus e ela começa a chorar profundamente ali de dor, e fala o texto que Jesus se comoveu profundamente. O que eu aprendo com isso, querido? Ele se conectou ali com Maria, não por causa da dor dela, mas por causa das lágrimas dela, e naquele momento a palavra fala que quando Jesus chega lá, Jesus chora. E Jesus, ele tem derramado lágrimas por mim e por você. Jesus, ele quer fazer, mas existe um processo na nossa vida que nós não podemos pular, porque senão nós, como seres humanos, nós vamos achar que é por nós mesmos, que é pela nossa força, e muitas vezes, se isso acontecer, nós vamos nos orgulhar. Não, porque eu orei, não, porque eu fiz esse propósito, porque eu fiz esse jejum e aconteceu. Não sou eu, é Jesus em mim. Vocês estão me entendendo? É Jesus em nós. E o plano que Deus tem para nós, queridos, infelizmente ou felizmente, inclui tempos difíceis. Pastor, hoje eu queria ouvir uma palavra, pastora, não de tempo difícil. Eu sei, mas nós precisamos estar preparados. Se nós estivermos preparados, pode chegar o vento, pode chegar a chuva, pode chegar qualquer coisa, mas nós vamos estar firmes. Nós não vamos voltar atrás, nós não vamos desistir, queridos. Não desista, é tempo de esperar. É tempo de esperar. Eu esperei e estou esperando, porque a nossa morada é no céu e nós não podemos voltar atrás. Permaneça, querido, permaneça firme onde Deus te plantou. Vocês estão me entendendo? Elas tinham ali, a certeza agora que Jesus estava ali, ele poderia fazer alguma coisa, apesar da sua incredulidade. E Jesus nos ama tanto, ele não quer ver a gente simplesmente sofrendo, não. Para que está acontecendo? Nós vamos aprender isso agora no terceiro tópico. E fala, por que Jesus nos ama? Porque ele revela a glória de Deus. Ele quer revelar a glória de Deus. Pastora, como? Não sei. Pastora, que jeito? Se é tão difícil, se tem sido tão doloroso, eu tenho perdido a minha vida, eu tenho perdido os meus dias, eu olho, eu não vejo, eu quero fazer, mas também não faço. Como, pastora, vai acontecer? Queridos, infelizmente eu não tenho essa resposta para você, mas tem alguém que tem. Ele. O que eu preciso fazer? Continuar firme. Não desistir. Principalmente por conta de pessoas. Principalmente por conta das coisas que o diabo tem lançado na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E ele não usa a pessoa de longe não, querido, ele usa a pessoa de perto. Ele pode usar até seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, seu primo, sei lá quem. Mas sabe por quê? Porque são os de perto que traz a machuca. Acho que já fizeram até esse negócio aqui, pegaram uma pedra e jogaram lá longe. Vai machucar alguém que está lá no fundo da igreja? Mas se eu pegar uma pedra aqui e jogar aqui no Carlos, vai doer? Eu sou boa de pontaria, tá, Carlos? Vamos fazer essa dinâmica? Não. Jesus, ele quer revelar a glória de Deus nas nossas vidas. Ele quer te usar. Se dispõe, ele quer te usar. Pastora, mas se não acontecer aquilo que eu espero, as minhas expectativas, continua, querido. Porque lá na frente, você vai me contar o propósito que Deus tinha nessa situação. E em Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2, ele fala assim, olha, levante-se. Aí nessa versão, qual versão que é? Eu vou ler aqui, acho que na NVI. Levante-se, refulja ou resplandece, porque chegou a luz. Ele dá uma ordem aqui, ei, enxuga suas lágrimas. Para de ser vítima. Ei, levante-se, porque chegou a luz. Que luz é essa? É a luz de Cristo. É uma luz que jamais se apaga. É uma luz que jamais desiste de você. Ei, não é porque você é, mas é porque eu sou na tua vida. Foi isso que Deus falou no meu coração. Porque nós não merecemos nada, mas Ele é tudo em nós, amém? Porque chegou a luz e a glória do Senhor raia sobre você. Sabe quando o dia amanhece, está aquele sol bonito? A noite é difícil, sim ou não?
Tanto é que se você for ler o texto, Jesus fala para os discípulos dele, fala, olha, o dia, ele tem 12 horas, enquanto nós estivermos andando no dia, nós podemos fazer muitas coisas, nós somos livrados, mas à noite está o perigo, e Deus, ele não quer que você fique nas trevas, por isso aqui ele fala, olha, a glória do Senhor raia sobre vocês. Olhe, a escuridão cobre a terra, e densas trevas envolvem os povos. Aqueles que estão longe, aqueles que desistiram, aqueles que estão apartados, estão na escuridão. Mas ele continua no texto, mas sobre você, está falando para você hoje, mas sobre você raia o Senhor, e a glória dele se vê sobre a sua vida, porque ele nos ama tanto, ele te ama tanto, meu querido. E é tempo de nós reconhecermos isso. Nós precisamos mudar de ficar com tanta dó de nós mesmos. Eu não merecia isso. Falar, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu vou continuar. Eu vou permanecer. Eu não vou desistir. Era para nós ter ido embora daqui, se fosse pela nossa vontade. Falei, não. Sabe aquela pergunta, irmã Dina? Para que isso? Eu não preciso disso? Sim ou não? Eu preciso disso? Vou embora. Mas Deus, ele tem um propósito. E no propósito tem um processo. E no processo pode existir dor. Mas quando terminar essa dor, mas sobre você raia o Senhor, e a glória dele se vê sobre você. E pouco antes ali, eu não li todo o texto para você, quem sabe depois eu leio, mas pouco antes ali, né, da pedra ser removida ali, porque Jesus, ele chega naquele lugar, ele fala ali uma frase, o que aconteceu não é, né, para homens, mas é para a glória de Deus, e por isso aconteceu, né, para que as pessoas que estavam ali ao redor vissem o milagre, e a partir daí reconhecesse Deus como Senhor, recebesse Jesus como Salvador. E isso aconteceu porque depois, continuando a história, no capítulo 12, fala Jesus voltando lá e sentando na mesa com Lázaro, depois que ele ressuscitou. Eu fico me imaginando agora, existe agora um testemunho, existe agora uma história de superação, existe agora uma história de perseverança, mesmo que não tenha acontecido do jeito que eles queriam, mas Jesus continua fazendo milagre. Mas mesmo assim, depois daquele tempo, como eu te falei, depois de 4 dias eles criam ali, que depois nada poderia mais acontecer, conforme fala aqui no versículo 40, do capítulo 11, vou ler aqui para vocês, que fala assim, olha, respondeu-lhe Jesus, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Como que a gente vai ver a glória de Deus? Se eu crer, se eu acreditar. Pastora, mas aconteceu do jeito que você queria? Não. Mas você continuou crendo, porque você, né, falou, não, depois que eu chorei, eu sofri a dor e tal, eu levantei, bati a poeira, falei, Senhor, eu vou continuar. Se o Senhor quiser, o Senhor faz, se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. Eu sei que Deus mandou, aconteceu de uma maneira sobrenatural, mas fica para um outro dia essa história. E aqui, quando ele chega lá, né, cadê aqui? No versículo 39, fala assim, olha, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Mas, olha só depois, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. O que aconteceu ali? Falou, Senhor, não adianta mais. Quantas vezes nós falamos isso? Senhor, não adianta mais. E Marta estava lá falando para Jesus de novo. Ela já tinha encontrado com Jesus. Jesus já tinha explicado o que ele ia fazer. Quantas vezes nós já nos encontramos com Jesus, Deus já nos deu palavras, Deus já mandou como fazer. Mas na hora que chega para Jesus fazer, Jesus, está cheirando mal, Jesus, ó. Pode ir embora. Pega o teu cavalinho, ó, e marcha. Marta aqui de novo, meu Deus do céu. Era fácil? Estava fácil para Marta? Não estava, né, gente? A mulher estava sofrendo.
mulher estava passando por dias ali difícil. Mas Jesus falou, olha, eu falei para você lá atrás, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você crê, querido? Eu não sei aquilo que você tem passado, eu não sei quais são as dúvidas que você tem, eu não sei quais as expectativas que você está tendo, eu não sei a luta que você está passando, mas eu quero dizer para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque às vezes, para nascer um ministério, para nascer um chamado, a semente vai ter que morrer. Sim ou não? Quando você planta a semente, ela tem que romper, ela tem que morrer para poder nascer. E aqui não foi diferente. As irmãs passaram por dias difíceis, sim ou não? Confusos, sim ou não? Mas foi por um propósito, sim ou não? E o propósito que era para a vida delas era o quê? Ver a glória e a manifestação de Deus. De que não podemos, né? De que nós não podemos fazer nada, querido. Nós não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer? Fala assim comigo, esperar. Para ver a glória de Deus, né? E muitas vezes nós queremos que aconteça o que nós queremos, mas Deus é o único que pode fazer infinitamente mais. Nós vamos errar? Vamos. Pastora, você tem momentos de incredulidade? Tem, eu sou ser humano, gente. Tem dia que dá para vontade de chutar o pau da barraca, rodar a baiana, descer da cruz. É um negócio meio doido, sabe? Mas quando faz isso, querido, vai para a oração, vai para o jejum, respira fundo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Não desista, porque Deus ele tem muito mais para fazer. Deus ele está respondendo sim às nossas orações. Pastora, mas você falou que ele não cumpre as minhas expectativas. É porque em cima das suas expectativas, ele tem algo muito melhor e muito maior. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Vocês estão me entendendo, gente? Estou terminando aqui. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. E eu nem tossi. Estou tossindo, gente, aqui. Ah, beleza, mas nem tossi. Olha o que fala ali. Porque para mim, tenho por certo, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o quê? Com a glória que nos vai ser revelada. Já foi ministrado aqui, eu creio que semana passada. Não tem nada que pode ser comparado àquilo que Deus tem para fazer. Nem os problemas que você tem vivido, as lutas que você tem passado. Mas para de falar por quê. Porque Deus ele tem grandes coisas para nós. E assim como Jesus ali, ele assegurou, né, para Marta, olha, se você crer, você vai ver o quê? A glória de Deus. Porque Jesus os amava. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Marta. Jesus amava Maria. O suficiente para realizar os desejos delas? Não. Os planos dele. Amém? Mesmo que isso lhes causasse o quê? Dor. Queridos, Deus quer fazer apesar da tua dor. Porque depois da tristeza, Deus falou isso ao meu coração, eu anotei aqui, olha. Porque depois da tristeza, depois da cruz, veio o Salvador, que nos salvou, por isso nós estamos aqui. Depois da ferida, veio a cura. Depois da espera, veio a revelação. Mas quando nós não entendemos isso, queridos, nós não podemos confiar. Mas se nós confiarmos, Deus ele vai cumprir o plano dele. Como? Queridos, baseando a nossa vida aqui, ó. Nada tem valor aqui nessa terra, tudo vai passar. Mesmo se a gente, né, guardar, mesmo que tenha tanta coisa, quando morrer, mas nós precisamos ter a nossa expectativa no céu. Isaías capítulo 30, versículo 18, ele fala assim, olha, como são felizes aqueles que nele esperam. Pois isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça.
E bem-aventurados ou felizes são, olha só, todos os que esperam em Deus. Meu Deus. E eu quero terminar aqui para você falando aqui algumas coisas que nós, terminar aqui. Uma verdade ou algumas verdades para a nossa vida. O que estava impedindo agora de Lázaro sair dali, depois que, antes de Jesus pediu algo para aquele povo. Jesus falou: tirai a pedra. Tirai a pedra. Existe algum empecilho? Existe algo que pode parar Jesus? O que você acha? Existe algo? Não, olha, pastora, não tem algo que Jesus não pode fazer. Tem alguma coisa assim? Sim ou não, gente? Então a pedra não era um problema para Jesus, mas a pedra era um problema para Lázaro. Sim ou não? Lázaro não podia vir para fora porque existia uma pedra ali na frente dele. Então existem pedras, queridos, que não impedem Jesus, mas existem pedras que nos impedem. Que pedra é essa? Deus, Ele quer liberar a bênção sobre nós. Ali Ele pediu para alguém tirar a pedra, senão Jesus não sairia para fora. E eu te pergunto, qual é a pedra que tem te impedido de crer, de permanecer, de continuar, de realmente declarar: Senhor, independente se o Senhor fizer, do jeito que o Senhor fizer, eu vou continuar crendo, Senhor, porque aquilo que o Senhor tem para mim é muito melhor. E é depois disso aqui, houve e aconteceu o quê? Um testemunho. Por muitos anos na minha vida eu falava para Jesus: Jesus, eu não tenho testemunho, porque eu sempre fui muito quieta, desde a minha infância. Mesmo que não nasci num lar evangélico, me converti depois dos 20 anos. Eu não era festeira, eu nunca bebi, eu nunca fiz coisas erradas, nunca matei ninguém, como eu falei, mesmo que você não, Não, nunca. Eu falei: Senhor, que testemunho? Porque a gente vê os testemunhos assim, Eu matei, eu roubei, usei droga, fazia isso, fazia aquilo. Falei: Jesus, qual que é o meu testemunho? Para que eu fui perguntar isso? Para quê? Mas aqui está falando: olha, o que tem te impedido? O que está te impedido, querida? Às vezes até o teu problema tem te impedido de ver a glória de Deus para se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu ministério, no teu negócio. Tira essa pedra, tira a incredulidade, tira o achismo: porque eu mereço isso. Nós não merecemos nada. Jesus foi para a cruz e nós estamos aqui no lugar que não era nosso. Qual é a pedra que tem te impedido? Em segundo lugar, o milagre, querido, fala assim comigo: o milagre tem a ver com Jesus, mas a pedra tem a ver comigo. Ai, meu Deus do céu. O milagre é com quem, Jesus? Com quem? Com Jesus, sim ou não? Mas tirar a pedra, Jesus pode fazer? Jesus vai mandar alguém, pastor. Ele não pediu lá: tirem a pedra. Mas às vezes essa pedra não está para o lado de fora, às vezes essa pedra está para o lado de dentro. E quando a pedra está para o lado de dentro, quem precisa tirar ela somos eu e você. Vocês estão me entendendo, gente? Jesus está pedindo: tire a pedra. Mas às vezes o nosso orgulho, às vezes aquilo que nós acreditamos, sabe? E às vezes nós tomamos isso como verdade, nos impede de tirar a pedra. Às vezes nosso orgulho, a nossa soberba. E a pedra está para o lado de dentro. Jesus quer tirar essa pedra hoje. A pedra da incredulidade. Jesus não age nas minhas expectativas, mas Ele age conforme os planos dEle. Então não deixe que a incredulidade impeça você de tirar essa pedra hoje, em nome de Jesus. Amém? A pedra é tirada. O que acontece quando a pedra é tirada? Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Eu poderia começar outra ministração agora, falar sobre, ali o que estava envolvendo, Lázaro. Estava igual uma múmia lá. Mas isso fica para outro dia. Jesus, Ele tem um milagre para você hoje. Jesus, Ele quer fazer na sua vida hoje. Mesmo com as nossas expectativas, mesmo com aquilo que sonhamos, Deus, Ele tem o melhor. Fica de pé, querido. Eu quero orar por você. Porque eu creio que Jesus hoje, Ele quer fazer algo sobrenatural em nós. Porque às vezes nós estamos assim, olha, com a cabeça baixa, olhando para o nosso próprio umbigo. Eu já estive nesse lugar.
Eu já orei por tantas pessoas. Pessoas que foram curadas, pessoas que geraram, pessoas que foram transformadas, pessoas que aconteceram coisas. Paulo orou tanto por pessoas, mas ele continuava tendo um espinho na carne. Não importa, queridos, a maneira que Jesus vai fazer, mas Ele vai fazer. Desde que nós colocamos a vontade, a verdade, a palavra, né, a obra dEle em primeiro lugar, Ele vai fazer.